é em Londrina, cidade do norte do Paraná, e uma das metrópoles de maior desenvolvimento econômico e qualidade de vida do Brasil, que está situada a Faculdade Teológica Sul-Americana. Localizado em uma das regiões mais desenvolvidas da cidade, o campus da FTSA possui instalações modernas e acolhedoras, salas de aula completamente equipadas e ambientes climatizados. A Faculdade Teológica Sul-Americana tem como missão preparar vidas para servir ao Reino de Deus. É aqui que estudantes de todo o Brasil e de outros países se encontram para vivenciar experiências e receber conhecimentos através de uma teologia que tem por objetivo ser instrumento para o cumprimento da missão de Deus, tornando a vida melhor, mais plena de sentido e significado. Com mais de 48 mil exemplares, sua biblioteca é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. Com uma proposta de ensino teológico contemporâneo, os cursos de graduação presencial, online e pós-graduação oferecem uma formação bíblica, com uma missiologia e teologia contextualizada para ministérios relevantes e transformadores. Os cursos de graduação online e pós-graduação Lato Sensu são disponibilizados em uma plataforma moderna e interativa, por meio de videoaulas, conteúdos e textos complementares, contando com o suporte de professores-tutores. Conquistando assim o credenciamento e reconhecimento do MEC em todos os seus cursos, com a maior nota entre os cursos de teologia na modalidade à distância. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor
temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Hoje é mais um daqueles dias especiais na vida da Faculdade Teológica Sul-Americana, como também na vida dos nossos estudantes. Pela graça de Deus, estamos com mais uma colação de grau, e nós estamos muito felizes por isso. O apóstolo Paulo disse que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Deus é assim, Ele sempre começa nas nossas vidas. Isso não significa que nós não temos responsabilidade nesse processo, porque o mesmo apóstolo Paulo disse que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E nós, da Faculdade Teológica Sul-Americana, estamos muito felizes por ter contribuído um pouco mais com a formação dos nossos estudantes. Que começo lindo! Celebre conosco, nessa noite de colação de grau, de mais uma turma da Faculdade Teológica Sul-Americana. E estamos fazendo isso em plena pandemia. Portanto, isso encharca o nosso coração de gratidão a Deus por isso, por nos ter dado forças, ânimo, discernimento e, acima de tudo, alegria ao fazer isso. Celebre conosco, porque toda a glória tem que ser dada a Deus, porque só Ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Oremos. Nosso querido Deus e bondoso Pai, nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, porque há no nosso coração gratidão, como também reconhecimento de que chegamos até aqui por causa da Tua graça. Bendizemos o Teu nome pelos nossos estudantes, cada um, cada uma. Estes quem o Senhor tem vocacionado para servir o Teu reino e para cumprir a Tua missão no mundo. Nós Te louvamos também pela Faculdade Teológica Sul-Americana, toda a nossa equipe. Cada um aqui participou neste processo. Cada pessoa tem uma contribuição linda neste processo. Nós Te bendizemos porque o Senhor fará ainda grandes obras na vida dos nossos estudantes. Nós temos certeza disso. Nós confiamos nisso, porque a Tua palavra nos promete que aqueles que lançam a mão no arado não podem olhar para trás e nem querem, porque à frente temos um serviço lindo a fazer para o Senhor, para o Teu reino. Portanto, receba, ó Deus, a nossa adoração nesta noite, a nossa gratidão, e nós fazemos assim, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Convidamos você nesse momento a celebrar conosco e entregar a Deus com gratidão os nossos dons e talentos nesse momento. Posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente,
espalha pelo chão. Planta em tua terra, faz do teu trabalho a tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz as boas novas tua lida. Quem tem posto a mão no arado, quem tem posto a mão no arado, quem tem posto a mão no arado, quem tem posto a mão no arado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu
Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, sobre toda a terra e céus. Graça e paz, é uma alegria nesse momento compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você, que está nesse momento importante de celebração, né, de um momento de passagem simbólico, depois de 3 anos estudando teologia conosco. E eu queria, à luz justamente desse momento, ler uma passagem da Escritura que se encontra no livro de Jó, no Antigo Testamento. Jó, capítulo 42. O livro de Jó, ele tem 2 gêneros literários. Um gênero literário é a narrativa, e é composto pelo capítulo 1 e o capítulo 2 e o capítulo 42 a partir do verso 7. A parte narrativa é o que os estudiosos chamam de fábula de Jó, uma história, uma lenda que corria há mais de 2.500 anos atrás. E depois vem esse autor, o autor desconhecido do livro de Jó, e pega essa história e amplia essa história. E a parte ampliada dessa história, a parte mais complexa dessa história, é o que nós chamamos de poema de Jó, que está a partir do capítulo 3, quando Jó abre a boca e começa a falar, então, amaldiçoar o dia do seu nascimento e expressar honestamente todo o seu sofrimento, até o versículo 7 do capítulo 42. Então, esse meio grande do livro de Jó é conhecido como poema. E o que eu vou ler aqui é exatamente o encerramento desse poema. Quando Jó responde ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça, e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. No verso 5, ele diz: antes, eu só conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. E a pergunta que eu queria fazer é bem à luz desse versículo em particular, o que afinal Jó viu? E é a pergunta que eu também dirijo a você e a mim, como teólogos. Agora eu já posso te tratar, pelo menos profissionalmente, como colega. Você é um teólogo, você é uma teóloga. Ainda que num sentido mais, isso agora no sentido estrito, no sentido mais amplo, lato. Todo povo de Deus faz teologia, pensa teologia na medida que pensa e reflete sobre a sua fé. Mas agora eu posso profissionalmente, ministerialmente, ou como você quiser, te chamar de teólogo e teóloga. Então essa é a pergunta que eu também faria a nós teólogos hoje. O que é que, afinal de contas, nós vemos? Essa parte da história que nós lemos aqui em Jó é a parte da história em que Deus intervém com a restauração lá no final do livro, né? Que é a parte mais citada da história de Jó, é a parte inicial, e a parte final, a partir do verso 7. Mas Deus intervém antes de tudo com um discurso. Ele aparece, há uma epifania
né? Uma aparição de Deus num redemoinho. Obviamente, Jó não vê Deus, Jó escuta a sua voz e Deus fala, Deus discursa. Jó havia discursado, seus amigos Elifaz, Zofar e Bildade também já haviam discursado por diversas vezes. O poema todo é composto pelas falas desses amigos. E depois o jovem Eliú também. E findada a fala do jovem Eliú, Deus vem e começa a fazer uma série de questionamentos para o Jó. Questionamentos muito interessantes que estão aí a partir do verso 38, do capítulo 38 do livro de Jó. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Depois tem algumas perguntas que eu acho muito curiosas. Ele diz, acaso a chuva tem pai? Quem gera o orvalho? Quem é a mãe do gelo? Quem dá à luz a geada que vem do céu? Então Deus intervém com perguntas desconcertantes, com perguntas que Jó não se viu em condições de responder. Como a gente nota no capítulo 40, quando Deus, logo no início, pergunta, e agora? Então, ainda vai discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que tem as respostas? Então Jó responde, eu não sou nada, como poderia encontrar as respostas? Cobrirei a minha boca com a mão, já falei demais, não tenho mais nada a dizer. Quem pode responder às perguntas que Deus faz? E não é o primeiro texto em que nós vemos Deus intervendo, fazendo perguntas. Eu me lembro agora de passagem de Lucas 24, quando aqueles 2 discípulos caminhavam em direção a Emaús, alguns quilômetros, e um estranho se coloca entre eles, e Lucas nos deixa saber que este estranho era Jesus. E Jesus começa abordando aqueles dois como? Com perguntas. O que é que vocês estão aí discutindo enquanto caminham? Mas só você, eles dizem, que estando em Jerusalém nos últimos dias não sabe das coisas que aconteceram? E aí ele diz, quais? Quais coisas? De um modo lindamente divino. Porque o divino faz perguntas, como a gente vê aqui em Jó. E quem é capaz de respondê-las? Quem é esse? Quem é esse? Jó, agora discursando, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? E ele diz, sou eu. Eu é que fiz isso. Eu é que falei de coisas que eu não entendia. Fui eu, sou eu. E há um paralelo aqui, se a gente for viajar bastante, e eu acho que a gente pode fazer isso. A coisa mais interessante da teologia é a alegria da viagem, da descoberta, da imaginação. Que esse sou eu de Jó, ele se contrapõe justamente à expressão que aí aparece no original, né? Yod, Rei, Vav, Rei, Yehovah, o Senhor. O Senhor é a palavra que aparece aí. Uma das primeiras vezes que a palavra o Senhor é usada no livro de Jó. O Senhor que é o nome impronunciável. Jeová é o nome impronunciável. É traduzido como Senhor, mas nos remete ao nome impronunciável. Aquele sobre quem não podemos falar, aquele que está além da compreensão humana. Deus. Deus. Justamente o que na etimologia da teologia é o que supostamente você veio fazer nesse curso. Você, agora que é um teólogo, o teólogo faz o quê? O teólogo estuda Deus? Bom, depois de 3 anos eu imagino que você não vai dizer isso. Você não ouse dizer isso. Que na teologia nós estudamos Deus. No máximo nós estudamos aproximações, linguagens aproximativas da revelação. Nós, quem sabe, estudamos, na medida que estudamos essas linguagens aproximativas da revelação, descobrimos um pouco mais sobre nós.
Quem sabe, e é a pergunta que é importante fazer aqui, estas descobertas promoveram algumas transformações na nossa vida, alguns encontros e reencontros com o divino. E é através desse encontro ou reencontro, ou verdadeiro encontro, como você quiser nomear, de Jó com o Eterno, que eu extraio algumas das coisas que eu queria deixar aqui como lembranças para você nessa despedida do curso de teologia. Lembranças que, ao ler as palavras de Jó, se me sugerem. A primeira lembrança é que o conhecimento nem sempre anda de mãos dadas com o entendimento. É isso que a gente vê aqui, quando Jó diz, olha, fui eu que, no alto da minha ignorância, questionei ao Senhor. Fui eu. Eu falei de coisas que eu não entendia, coisas por demais maravilhosas que eu não conhecia. O conhecimento nem sempre anda de mãos dadas com o entendimento. Às vezes, nós guardamos informações. Essa é uma parte do caminho do conhecimento, guardar informações. E esta é uma parte relativamente rápida. Você pode, ao término dessa mensagem, se guardar as informações que eu estou trazendo, guardar as informações que aqui eu coloco, os pontos que eu vou dizer, mas o processo de entendimento do que está sendo ouvido e lido leva mais tempo, por assim dizer. Entender é algo que não é imediato. Então, Jó conhecia muito sobre Deus, mas o que ele diz aqui é que ele entendia pouco. Ele entendia pouco. Então, a primeira dica substancial que eu gostaria de dar a partir de Jó para você é: agora dê tempo ao entendimento. Eu não estou sugerindo que você não entende aquilo que você leu, estudou, os conhecimentos que você obteve, mas dê atenção a isso, atenção ao processo de como esse conhecimento ele ganha em substância, como ele se transforma, e só pode se transformar em ação na medida em que ele passa pela via do entendimento. Então, dê tempo ao entendimento. Deixa isso maturar agora. É com o tempo que isso acontece, que a gente revisita algumas informações e elas vão, talvez, entrando com mais profundidade em nós. Mas esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto é: só há uma teologia realmente boa. Só há uma teologia realmente boa. Você estudou inúmeros movimentos, inúmeras formas e compreensões teológicas enquanto você fez esse curso. Mas o texto de Jó me sugere que há só uma teologia boa, que é a teologia que se humilha, é a teologia humilhada. É a teologia que é tanto capaz de dizer coisas, de afirmar coisas, de fazer asseverações, como também de, se necessário, retirar. Porque é isso que Jó faz no final. É isso que ele diz que ele fez diante desse encontro com Deus lá no versículo 6. Ele retira tudo o que disse e, arrependido, se coloca no pó e nas cinzas. O pó nos remete ao humus, ao humano, à humildade, que é a característica do humano, que é a característica própria do humano. Então é como se ele, nesse momento, dissesse: eu sou só humano, eu não sou mais do que isso, eu não sou menos do que isso. E graças a Deus por isso, porque nós somos humanos. E ser humanos traz para nós uma responsabilidade. Fazer teologia humanamente, como seres humanos, carrega as nossas palavras e as nossas ações uma responsabilidade. Mas Jó nos mostra também que, aliada a essa responsabilidade, está, quem sabe, um desapego. A gente pode desapegar também
das nossas palavras, dos nossos ditos e dos nossos feitos. É por isso que talvez o desapego seja um grande aliado disso que eu estou chamando aqui de teologia humilhada, e que é uma teologia que nós necessitamos nos dias de hoje. Não é um movimento, não é uma nova nomenclatura, não é um movimento histórico, teológico, não é uma nova nomenclatura que eu estou inventando, é o que eu aprendo com Jó, é o que eu aprendo com Jesus, conforme Paulo nos ensinou lá em Filipenses, no capítulo 2, é o movimento de humanização da teologia. Em terceiro lugar, a mais sublime arte que a teologia pode nos legar é ouvir. Ouvir. No verso 4, Jó recorda as palavras de Deus que disse: ouça e eu falarei, e lhe farei algumas perguntas e você responderá. Ouça. A teologia é uma resposta ao agir, falar divino, porque em Deus o falar está intrinsecamente ligado ao agir. E é por isso que lá no Evangelho de João nós aprendemos que ele é o Verbo, Jesus é o Verbo de Deus. O Verbo nos remete à união entre a palavra que é ao mesmo tempo ação. Que a teologia possa se transformar na sua vida palavra, ação, verbo. Mas para que isso aconteça é necessário ouvir. Ouvir aquele que fala, aquele que tem ouvidos e pode ouvir. É assim que João termina cada uma das mensagens que ele dirige às 7 igrejas do Apocalipse. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a tarefa primordial e a mais sublime arte que a teologia nos lega, a teologia bíblica nos lega, ouvir. Então, antes de responder aos desafios que estão diante de você, que já estavam, que estarão a partir de agora, lembre-se, quais são as perguntas? Antes de responder, ouça as perguntas que Deus faz. Quais são as perguntas? Quais são as questões? O que é que Deus está falando? Porque Deus está presente no cosmos, na criação, em tudo e em todos, nós aprendemos no Novo Testamento. Então, todas as circunstâncias, conversas, situações podem ser boca de Deus, voz de Deus, palavra de Deus, para mim e para a sua vida. A gente precisa aprender a ouvir. Quarto, o mais sublime reconhecimento é que a teologia não transforma ninguém. Você pode dizer: puxa, mas professor, a minha vida foi tão transformada nesse tempo em que eu estou estudando teologia, e eu tenho a responsabilidade, o dever e o desapego de dizer: não fomos nós. Se isso aconteceu, não foi o conhecimento que a FTSA trouxe, foi Deus. O único capaz de transformar vidas é Deus. Nós somos instrumentos. A faculdade é instrumento, a teologia é meio. Mas não é ela que transforma. Não é o conhecimento em si. É a obra que Deus faz em nós. É Ele que transforma. Não fosse assim, Jó não teria dito o que ele disse. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Ouvir o que falar? De ouvir teologia. A teologia que ele fazia, que os amigos fizeram, que ele conhecia sobre Deus antes. E agora esse encontro com Deus mostra para ele que muito do que ele acreditava saber de Deus era só poeira, perto do que ele experimentou. Então, o que ele experimentou? O que Jó viu? Se a teologia não transforma ninguém, mas a experiência de Deus, o que afinal Jó viu que o transformou? O que é que nós vemos? Bem, a experiência daqueles que ouviram a voz de Deus, o que se encontraram com Ele em algum momento na experiência bíblica, nos diz que, no máximo, um relance do eterno. Como foi com Moisés, que viu Deus através de uma fresta,
como foi com o próprio João lá em Apocalipse, já que eu citei Apocalipse, eu volto a citar. João voltou-se, capítulo 1 de Apocalipse, para ver quem falava com ele, e ele viu alguém semelhante ao Filho do Homem, e a face dele era brilhante como o sol, em todo o seu esplendor, e o texto no verso 17 diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o Alfa e o Ômega. O que é que a gente vê? O que quer que a gente veja através de uma experiência de Deus promove em nós esse tipo de atitude, de condição. Joelho no chão, rosto no pó, e a sensação de que a gente só conhecia mesmo de ouvir falar, mas agora os nossos olhos nos veem. A teologia precisa dessa mística que reconhece que o ver na experiência das pessoas que andaram com Deus é, na verdade, um não ver. A gente precisa dessa cegueira voluntária, desse reconhecimento de que o que nós vemos é demais para os nossos olhos, é demais para o nosso entendimento. E de que, portanto, tudo aquilo que a gente aprendeu nesse caminho de nada servirá se a gente não souber submeter a nossa insignificância, a nossa inteligência, as nossas capacidades àquele que nos conhece melhor do que ninguém. Mais e melhor do que conhecer a Deus é ser conhecido por Ele. Então, que nesse momento de cegueira voluntária nós possamos orar a Deus e dizer: nos mostre. Então me mostra o caminho, me mostra o próximo passo correto a tomar. Guia os meus passos, ilumina os meus olhos, que a Tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Que assim seja com a sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado ao professor Jonathan pela palavra que nos trouxe. E neste momento nós queremos passar, então, a colação de grau dos nossos alunos, turma online e presencial, 154 alunos e alunas se formando conosco nessa noite. Nosso coração está em festa, motivo para nós de muita alegria e gratidão a Deus. Representando este grupo, nós temos o privilégio de ter aqui conosco 2 alunos, uma aluna e um aluno, e eu passo agora, nesse momento, na qualidade de diretor da Faculdade Teológica Sul-Americana, a colação de grau dos 2, representando todos vocês que estão participando e daqui a pouco também serão mencionados por meio das fotografias e dos nomes, para a nossa alegria, para a sua alegria, da sua família também, tá bom? Eu quero convidar para que venha à frente nesse momento, então, a aluna Carmen Valério Martins. Carmen, pela qualidade a mim conferida, eu concedo a você o grau de bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Meus parabéns. Convido à frente também o aluno Rafael Espósito para o recebimento do seu diploma. Rafael, pela qualidade a mim conferida, eu concedo a você o grau de bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Meus parabéns. Eu convido para a continuidade da nossa cerimônia o professor Marcos Horizon, coordenador do nosso curso online. Queridos alunos e alunas, é com grande alegria que a gente chega até esse momento, mais uma vez, para celebrar a colação de grau de todos vocês. Infelizmente, durante esse tempo de pandemia, nós não podemos tê-los aqui conosco para estarmos juntos, nos congraçando e podendo abraçar e nos ver pessoalmente, afinal esse curso é todo feito à distância, mas compreendendo o momento e entendendo as dificuldades pelas quais passamos, nós também celebramos porque, embora em meio às dificuldades, vocês conseguiram completar esse curso e isso traz a nós, da parte da Faculdade Teológica Sul-Americana, uma grande alegria e imagino que para vocês também. Bom, simbolizando esse momento em que vocês
se estivessem aqui presencialmente, estariam subindo ao palco, recebendo cada um de vocês o símbolo aí do seu certificado, diploma. Vocês vão acompanhar nas imagens aí pelo YouTube. O nome de cada um de vocês vai passar na tela com a foto. E aí eu queria convidar você a aproveitar esse momento para celebrar. Pode escrever aí no chat, que fica rodando o tempo todo na imagem. Aproveite também para curtir, né, a nossa página, para que outras pessoas possam ter acesso a esse momento. Que você possa também se alegrar com seus familiares, com todos os seus amigos, que embora também possam estar à distância, consigam comemorar contigo, assim como nós nos alegramos esse momento tão especial. Então acompanhe agora cada um dos nomes em ordem alfabética e celebre conosco essa grande conquista. Em todas as cerimônias de formatura da nossa escola, nós temos o costume de entregarmos a laurea acadêmica para os alunos ou alunas que se destacam em seu percurso acadêmico. E isso não significa que eles sejam melhores que os outros alunos, é apenas um símbolo daqueles que buscam a excelência acadêmica, mas também, como isso é uma escolha interna feita por professores e tutores, isso também significa a relação que esse aluno ou aluna estabeleceu conosco ao longo do tempo em que esteve estudando. Então, eu vou mencionar aqui o nome desse aluno que agora recebe a laurea acadêmica pelo curso de Teologia à Distância, o curso online, e que receberá em breve uma lembrança da escola para significar esse momento e significar também o seu percurso com excelência. O aluno, então, que obteve a laurea acadêmica nessa formatura de 2021, segundo semestre, é Rogério Ferreira Godóis. Parabéns, Rogério. Mesmo nós faremos em relação ao curso de graduação presencial. Eu vou anunciar agora o nome do formando ou da formanda, que vai receber a laurea acadêmica pelo curso de graduação presencial formando de 2021. É uma estudante que, por coincidência, está aqui. Carmen Valério Martins. Meus parabéns, Carmen. Deus te abençoe.
chamo à frente neste momento para a leitura do compromisso dos formandos a nossa estudante Carmen, que acabou de ser homenageada, inclusive. Carmen, você tem a palavra, por favor, para este momento. Nós nos comprometemos com uma espiritualidade cujo modelo é Jesus Cristo. Sim, por Cristo seremos compassivos e solidários para com o nosso próximo. Nós nos comprometemos a realizar a missão integral da Igreja. Sim, nossa vocação maior será sempre a do serviço ao reino de Deus. Nós nos comprometemos a desenvolver ministérios transformadores. Sim, na força e no poder do Espírito Santo. Nós nos comprometemos com a elaboração e a prática de uma teologia bíblica, evangélica e contextual. Sim, pois nosso compromisso é com a palavra de Deus, a nossa história e as realidades da América Latina. Assim prometemos. Em nome da mantenedora, Associação Cristã Evangélica Sul-Americana, nós queremos agradecer neste momento, em primeiro lugar, a Deus que nos concedeu o privilégio de estar formando mais uma turma. Então, a nossa gratidão ao Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Também nós agradecemos às igrejas que confiaram a nós a educação teológica dos seus membros. Nosso agradecimento, então, a vocês, pastores, pastoras, pelo apoio, pelo carinho e pelo incentivo à FTSA. A todos os familiares também. Nós sabemos das lutas, das provações, das dificuldades que as famílias passam e enfrentam neste período de estudos. Então, nossa gratidão a você que faz parte da família dos nossos estudantes. Agradecemos a todos da FTSA, a toda a equipe da FTSA, que se esmerou, que trabalhou para que você pudesse chegar até este momento de graduação. E agradecemos a você também por ter escolhido e ter confiado à FTSA a sua educação teológica. Nós cremos que você veio por uma orientação divina, então a nossa alegria é imensa e muita gratidão no coração de ter você agora como parte da nossa família. Você se junta a mais de 4.000 pessoas que servem a Deus em todos os setores da sociedade, não só nas igrejas, em todos os lugares e em mais de 25 países graduados da nossa escola. Então, louvamos a Deus pela sua vida e que você realize a obra do Senhor no lugar que Deus colocar você. Quero também convidar vocês que estão vendo esta cerimônia, e se vocês não estudaram teologia ainda, que venham para a Faculdade Teológica Sul-Americana e fazer o seu curso de teologia. Mesmo se você já tem um curso superior, você pode fazer tanto o bacharel em teologia, como você pode fazer uma pós-graduação, ou até mesmo mestrado em teologia. A Faculdade Teológica Sul-Americana tem todos os seus cursos reconhecidos pelo Ministério de Educação e Cultura. Então, fica aqui o nosso convite para você se juntar a nós e fazer história conosco, com todos esses que se graduaram no dia de hoje. Neste momento, eu quero orar a Deus e impetrar a bênção apostólica, e assim, então, damos por encerrada esta cerimônia para a honra e para a glória do nosso Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, nossa gratidão imensa a Ti, em primeiro lugar, a Trindade Santa, pelo privilégio que o Senhor nos concede de desenvolvermos o nosso ministério, seja presencial, seja online, um ministério, ó Deus, de capacitação do Teu povo para que o Teu reino se expanda neste mundo, Senhor. Nós Te louvamos pelo privilégio de termos esses estudantes conosco durante esses anos, pela formação teológica que cada um pôde adquirir aqui. E agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor continue abençoando, orientando e capacitando a cada um deles, para que naquele lugar onde o Senhor os colocar, eles sejam a luz, o sal
o fermento que leveda a massa, a carta de Jesus Cristo, o bom perfume do Senhor. E assim, ó Deus, que a tua glória possa ser vista por meio destes estudantes, Senhor. Obrigado por suas famílias, por suas igrejas. Obrigado pela equipe da FTSA. Senhor, nossa gratidão imensa por esta hora alegre, festiva, esta hora, Senhor, de celebração, esta hora de vitória na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Nossa gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a direção do Espírito Santo sejam sobre vocês, graduados nesta oportunidade, sobre suas famílias, sobre suas igrejas, hoje e para todo sempre. Amém. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração.